Boa noite, pessoal, voltando aqui para mais um vídeo. E o seguinte, né, no último vídeo o que eu fiz? Eu mostrei para vocês os dados do CAR. Eu peguei os dados do CAR aqui, correto? Aí todos eles para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles vêm nesse arquivo zip. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele vem um arquivo zipado por município, ou seja, cada município do Paraná, cada município de Santa Catarina e cada município do Rio Grande do Sul tem um arquivo zip, que eu baixei lá do site do SICAR, correto? Que é o do Cadastro Ambiental Rural. Aí, o que eu fiz no último vídeo? Eu extraí, no penúltimo vídeo, perdão, eu extraí esses arquivos zip para estas pastas aqui, correto? Quando eu descompactei eles, cada um deles virou uma pasta. E daí a ideia que eu fiz foi de arrastar todos os arquivos .zip de nascentes e carregar no meu QGIS. O que acontece? E quando eu tentei fazer isso, ele demorou, o processo demorou. Depois de muito tempo rodando, ele chegou a carregar os dados no QGIS, só que ele ficou muito pesado para executar. Então não foi o melhor caminho eu descompactar os dados e carregar o zip de nascentes aqui para dentro. Então o que eu fiz? Eu peguei, depois de ter descompactado isso aqui, eu peguei todos os arquivos de nascentes.zip. Podem perceber que aqui, ó, entre o manguezal e reserva legal, por exemplo, deveria ter nascentes aqui. Então o que eu fiz? Eu vim aqui, procurei nascente olho d'água, que é o nome do arquivo, correto? Localizei todos que haviam aqui, no caso não tem nenhum porque eu recortei, mas localizei todos que haviam aqui dentro das pastas descompactadas, recortei eles e colei em outro lugar. Deixa eu mostrar para vocês aqui, que é aqui, ó. Aqui, ó. E eu colei aqui dentro. Quando eu colei aqui dentro os arquivos zip, o que ele fez? Como cada um deles tinha o mesmo nome, ele foi renomeando automaticamente. Eu pedi para o Windows, na hora de copiar e colar aqui dentro, recortar e colar, ele pede, deseja renomear os arquivos ou não? Aí eu coloquei desejo renomear os arquivos automaticamente. E com isso ele foi adicionando uma numeração aqui, ó. Vocês podem perceber que tem, ó, nascente olho d'água, o primeiro ele colocou aqui dentro. Aí quando ele tentou colar o segundo, que tinha o mesmo nome, o que ele fez? Ele adicionou um numeral, 2. E de quando ele tentou adicionar o outro, ele foi para 3, 4, 5. E assim sucessivamente. Ou seja, juntando todos os dados do CAR, todos os municípios lá, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, quantos arquivos zip tem de nascentes, né? Tem 1187 arquivos zipados de nascentes. Ou seja, dentro desses arquivos aqui tem um shapefile, e esse shapefile me dá a posição das nascentes segundo o cadastro ambiental rural, perfeito? Então qual que era a minha intenção? De carregar todos esses dados em zip mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou carregar um deles aqui para dentro, só para mostrar para vocês que o QGIS ele lê o arquivo .zip, ó. Ele interpreta, ele entende que dentro desse zip tem um arquivo shapefile. Deixa eu mostrar para vocês, ó, isso aqui está dentro do meu arquivo zip. Quando eu arrasto ele para dentro do QGIS, o QGIS entende que esse arquivo zipado tem um shapefile dentro e ele renderiza aqui. Então qual que era a minha ideia? Era selecionar todos esses aqui, arrastar dentro do QGIS. Depois que ele renderizasse no QGIS, eu ia fazer um processo de união de todos eles, um merge de todos eles, e criar uma camada única para a região sul com todos os pontos de nascentes. Para daí eu começar a trabalhar. Só que acontece, esse processo também ficou bastante lento, bastante moroso, que eu comentei no começo do vídeo. Então qual foi uma alternativa que eu tentei daí? Eu descompactei esses arquivos aqui, todos eles, né? Clico o botão direito e descompactar, não tem segredo também. E eu criei essa outra pasta aqui, ó, testes shapefiles, com aqueles arquivos descompactados, para ver, pô, depois que eu descompactei aqui, o que eu tenho aqui dentro? Eu tenho shapefiles, correto? Então eu posso pesquisar por .shp, ele vai mostrar o shapefile de cada pasta, aí eu seleciono tudo, arrasto aqui para dentro. Só que acontece, esse processo também ficou pesado, ficou muito demorado de fazer. Então qual foi a solução que eu encontrei? Vocês podem perceber que tem 1172 shapefiles aqui, correto? Se eu arrasto esses 1172 shapefiles aqui dentro, ou seja, 1172 municípios, 1172 dados de nascentes de municípios da região sul, quando eu arrasto o meu QGIS ele fica muito pesado para processar, ele demora para renderizar, demora para conseguir carregar dentro do QGIS mesmo. Então, qual foi a alternativa que eu busquei? Então, para tentar minimizar esse erro, uma das coisas que estava consumindo muito de memória e processamento na hora de renderizar é o próprio processo de renderização aqui no QGIS, que é o seguinte.
o processo é quando você adiciona o shapefile, ele renderiza os pontos aqui, correto? No Canvas. E daí você desativa. Você pode desativar aqui. Só que acontece, quando eu adiciono cada um desses elementos aqui, por exemplo, ele sempre vai renderizar o elemento. Ó. Vocês podem perceber que ele já traz ativo aqui. Ó. Qualquer um desses que eu pego, ele já traz ativo aqui. Então, qual foi uma alternativa que eu fiz? Foi o seguinte, eu adicionei um grupo, ó, eu adicionei um grupo aqui, deixei com esse nome mesmo, porque é um nome genérico aqui, não vem ao caso, desmarquei essa opção de visualização, ou seja, esse grupo, tudo que eu colocar aqui dentro, ele não vai aparecer renderizado aqui, porque ele está desativo. Então, se eu arrasto esse shapefile aqui dentro, ó, ele carrega, mas ele não renderizou. E com isso, o meu QGIS ele vai consumindo menos de memória, tudo para fazer a renderização. Então, com isso, eu consegui uma agilidade nesse processo. Aí, o que eu fiz? Eu tentei primeiro selecionar tudo e arrastar dentro. Aí o QGIS demorou. Demorou um tempão para conseguir carregar tudo. É como ele estava ficando muito demorado, eu cancelei o processo e fiz uma outra pegada, que foi adicionar de N em N shapefiles. Então deixa eu só remover isso aqui. Ó. Ao invés de selecionar todos e arrastar aqui dentro para abrir, o que eu fiz? Eu peguei do primeiro até o 177, por exemplo. Arrastei todos aqui dentro, aguardei o QGIS processar. Aí ele vai processar um pouco mais rápido. Bom, poderia ter sido um pouco mais modesto, né? Ao invés de pegar 177 só para demonstrar, mas a ideia foi essa. Aí eu fui adicionando no QGIS em pacotes de shapefiles, ó. Percebo que ele adicionou aqui. Ah, perdão, eu cometi uma gafe aqui, deixa eu descarte. Que foi o seguinte, eu esqueci de selecionar o grupo. Sem selecionar o grupo, vocês podem perceber que ele renderizou, né? Então eu adiciono o grupo, desmarco aqui, só que eu tenho que estar com o grupo selecionado. Eu vou pegar com menos unidades aqui para mostrar para vocês, só para exemplificar, né? E daí, por exemplo, eu peguei 11 unidades, arrastei dentro do grupo. Aí, quando ele traz aqui, ó, vocês podem perceber que ele não está renderizando nada, e com isso ele consome menos memória do meu QGIS, do meu computador. E daí eu fiz o seguinte, eu adicionei esses, agora eu venho no próximo aqui, selecionei N elementos, e adicionei de novo aqui no QGIS. E eu fui fazendo isso até completar todos esses. Dessa forma, pessoal, quando eu fiz isso, o que acontece? O QGIS trabalhou muito mais rápido, então ele carregou todas as unidades aqui e carregou muito mais rápido. Aí depois que eu tive, né, todos esses dados aqui, ó, todos esses 1172 aqui dentro do meu QGIS, mesmo sem estar visualizável aqui, o que eu fiz? Eu fiz um merge. Então eu vim aqui na minha caixa de ferramentas, procurei a ferramenta merge aqui, depois de ter adicionado todos os elementos, lembrando que aqui eu adicionei alguns só para exemplificar para vocês. Peguei esse algoritmo aqui, ó, mesclar camadas vetoriais. Executei ele. Aqui, ó, camadas de entrada. O que esse algoritmo vai fazer, pessoal? Ele vai pegar todos esses arquivos vetoriais de pontos aqui e vai unificar em um só. Então, quais são os meus parâmetros aqui? Primeiro, camadas de entrada. Eu clico aqui nos 3 pontinhos, seleciono tudo, ok. 29 elementos no meu QGIS. Quando eu tiver todos eles adicionados, são esses elementos aqui, essa quantidade. Aí o sistema de referência de coordenadas é o 4674, correto? 4674 aqui. Nesse caso, eu vou deixar em criar a camada temporária. E daí, executar. O que ele vai fazer? Ele vai unificar todos. Deixa eu remover esses aqui. Aqui, ó. Ok. Ele unificou todos esses que eu removi em um arquivo só. Então todos os pontos de nascentes estão aqui. Aqui ele parece separado, pessoal, porque eu estou pegando tanto Paraná quanto Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então aqui, por exemplo, pode ser dados municípios do Paraná e aqui do Rio Grande do Sul. Por isso que tem essa diferença aqui. Quando eu adicionar todos esses aqui, quando eu fizer o processo para todos esses, ele vai ficar mais distribuído na região sul aqui, perfeito?
Então, o que eu fiz? Eu fiz esse mesmo processo que eu mostrei para vocês, mas para todos os shapefiles. Deixa eu só voltar aqui. E daí, depois de eu pegar todos esses 1172 pontos, adicionar no meu QGIS e fazer o processo de merge, ele gerou essa camada aqui, ó. Car nascentes. Eu dei esse nome, então eu ao invés de gerar um arquivo temporário, que nem eu mostrei agora, eu fui lá, selecionei salvar como e salvei dentro da minha pasta aqui. Que daí ele me gerou esse arquivo shapefile aqui. Ele vai demorar um tempo para renderizar. Enquanto isso, pessoal, vou desmarcar aqui, vou adicionar. Cadê aqui? Lá do meu banco de dados, eu vou buscar os dados das unidades federativas, beleza? Vou adicionar para vocês só se localizarem quanto a região sul do país, que fica mais fácil de visualizar, correto? Então aqui no esquema public, eu tenho o vetor UF BR 2018, que eu já utilizei em outros vídeos, que traz as unidades federativas do Brasil, correto? Do ano 2018. Então adicionei aqui, vou navegar até elas aqui, ó, e eu vou dar um zoom aqui na região sul, bem aqui, região sul. Deixa eu maximizar isso aqui para ficar mais fácil. Isso aqui já mostrei o que eu queria ali da parte de unir os pontos e tudo mais. Então aqui, ó, esse é o resultado. Esses são os pontos de nascentes segundo o CAR. Uma coisa que eu notei, pessoal, quando eu fiz esse processo, é que tem esses pontos, ó, discrepantes aqui, ó, que estão fora da região sul. Eu não sei se isso foi uma falha do Map Biomas na hora deles agregarem a informação, realmente não sei. Só que esses dados aqui visivelmente não pertencem à região sul, correto? Ó, esses aqui, e tem alguns que estão mais fora ainda. Se eu for mais para cima, aqui tem alguns pontos deslocados. Então, qual que é o meu próximo passo agora? Eu tenho esses dados de pontos aqui, de nascentes, correto? Se eu der um zoom aqui, ó, vocês podem perceber que ele é bem mais adensado. Deixa eu até utilizar aqui um Quick Map Service. Deixa eu pegar o Google Satélite aqui. Esse complemento, pessoal, Quick Map, tem algum vídeo anterior aí das outras séries de vídeo. Eu mostro como instalar esse complemento no QGIS. Então, dê uma resgatada lá caso alguém tenha interesse. Ou mesmo procura no YouTube lá que tem N outras pessoas que mostram como adicionar o complemento. E aqui, por exemplo, ele traz, ó, do CAR os pontos que, segundo o Cadastro Ambiental Rural, são nascentes olhos d'água. Perfeito? Então, pessoal, uma das premissas que eu coloquei lá no começo do projeto, né, que eu comentei com vocês, é que eu ia considerar duas coisas principais. Uma, eu ia tomar os dados Na verdade, são várias coisas, mas eu vou colocar as principais aqui. Uma, que era considerar os dados do Map Bioma como verdade, correto? Ou seja, os dados de uso e ocupação que o Map Biomas fornece, eu vou considerar eles como verdade e vou fazer a análise em cima disso. O outro é que as unidades de conservação que eu utilizasse eu também consideraria como verdade. Quando eu digo como verdade, pessoal, é questão de localização, a geometria da feição, tudo isso eu vou tomar que está correto. E a mesma coisa para nascente. Só que acontece, aqui não tem como realmente eu trabalhar esses dados aqui que são fora da região sul. Porque eu não sei se foi no momento do upload. Na hora do download eu fiz para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, então eu não sei realmente por que tem dados deslocados. Se foi algo esporádico lá na hora de fazer o download ou algo comum nos dados do CAR, realmente não sei. Só que o que eu vou precisar fazer aqui? Excluir esses pontos que estão fora da região sul. Então, qual é o próximo passo agora? Excluir esses pontos que estão fora da região sul. Lembrando que eu já fiz processo semelhante, lembra? Utilizando o selecionar por localização. Então, eu fiz isso na questão das unidades de conservação, eu peguei somente aquelas unidades dentro da região sul. Então, eu vou ter que fazer um processo parecido, só que nesse caso aqui, para os pontos de nascentes, beleza? Então eu vou mostrar para vocês, já vou aproveitar esse vídeo e fazer esse processo. E daí na sequência eu vou publicar esses dados no meu banco de dados. Um outro processo que eu poderia fazer, que eu até comentei com vocês, é a questão de verificação de topologia. Para ver se tem pontos duplicados, ou seja, se eu tenho mais de um ponto na mesma coordenada. Com isso eu gero um problema de sobreposição de áreas, né? Quando eu gerar, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. Esse ponto aqui.
pode ocorrer de ele ter vários pontos nesse mesmo ponto, ou seja, tem vários pontinhos ali identificando a nascente, então eu tenho uma sobreposição de pontos. Quando eu fizer o buffer de 50 metros em cima disso, eu também vou ter uma sobreposição de área, ou seja, se eu tenho 10 pontos na mesma coordenada, ou seja, se nessa região eu tenho 10 pontos aqui, na mesma coordenada, então eles são sobrepostos, a hora que eu gerar uma área, eu vou ter 10 áreas. Então isso geraria uma superestimativa na quantidade de área. Só que acontece, eu poderia fazer essa verificação de topologia, remover os pontos duplicados, correto? Só que vai ser um processo moroso, é demorado mesmo. Então qual que vai ser a alternativa? Eu vou carregar esse dado no banco e eu vou tentar por lá, utilizando o ST-Union, que eu mostrei já em outros vídeos, fazer a união de todos os pontos e gerar uma camada única. Porque com isso eu faço a sobreposição das coordenadas, beleza? Então é uma alternativa. Ou se eu quiser verificar a questão da topologia, pessoal, vou mostrar para vocês aqui como que faz. O verificador de topologia, primeiro você vem aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos aqui. Por default ele já vem instalado no QGIS, só que às vezes ele está desativado, perdão. Então só precisa ativar em alguns casos. Então só procurar aqui, ó, topologia e tá aqui, ó. Verificador de topologia. Notem que ele não está verdinho aqui, ou seja, está instalado já. Então eu só preciso marcar ele aqui, ó. Aqui a ferramenta de complementos até te diz isso aqui, ó. Esse é um complemento núcleo, ou seja, você não consegue desinstalá-lo. Instalou o QGIS, essa ferramenta já vem. Ele só pode estar ativo ou desativo. No meu caso estava desativado, eu estou ativando ele aqui. Marquei a caixinha. Ativo. Close. Deixa eu localizar aqui, ó. Verificador topologia. Quando eu ativo, ele aparece aqui, ó. Verificador topologia. E ele abre essa janela. Essa janela de verificador topologia, pessoal, é para encontrar inconsistência nos meus dados vetoriais. Ou seja, se eu tenho sobreposição de dados, ou seja, uma área sobrepondo a outra, se eu tenho geometria inválida, se eu tenho pontos sobrepostos, então dependendo do tipo de geometria, se é linha, ponto ou polígono, ele vai te dar N opções de verificador de topologia, perfeito? Nesse caso a gente está trabalhando com dados do tipo ponto. Então eu posso vir aqui, ó, lembrando que eu cliquei nessa engrenagemzinha, nessa ferramenta aqui. Aí aqui eu seleciono qual é a camada que eu quero avaliar a topologia, nesse caso é car nascentes. Não devem ter duplicados, adicionar regra. Se eu quiser adicionar alguma outra regra disponível aqui, eu posso. Ó. Não deve estar dentro de, eu poderia fazer em comparação com essa outra geometria. Não devem ter geometrias inválidas, vou adicionar também. Essas duas já são suficientes nesse caso aqui. As outras já começam a comparar entre dois tipos de geometria, ou seja, eu compararia as nascentes com, por exemplo, o vetor aqui. Nesse caso, eu estou pedindo para o meu verificador, olha, analise todos esses pontos aqui que eu tenho de nascentes, lembrando que está aqui, ó, car nascentes, que é essa camada. Ou seja, eu não estou fazendo verificação nenhuma nessa camada aqui, somente nessa. Então, procure dados que estejam duplicados, ou seja, não podem ter duplicados, e procure também geometrias inválidas, porque eu não quero ter geometrias inválidas. Então, qualquer um desses dois casos que o meu verificador identificar, ele vai listar aqui, ó, todos os erros, beleza? Tem duas opções aqui para rodar. Então, a primeira coisa que eu fiz, pessoal, foi parametrizar meu verificador de topologia, correto? Então, eu coloquei para ele analisar car nascentes, verificar se tem duplicados e verificar se tem geometrias inválidas. Perfeito? Dou um OK aqui. Agora eu tenho que executar ele. Para executar ele tem duas formas. Essa primeira aqui, que ele executa para toda a geometria, independente de onde eu estiver aqui na tela. E tem essa outra ferramenta, que ele valida somente essa extensão que eu dei o zoom aqui. Se eu clicar nessa, ele vai validar tudo independente do zoom, ou seja, mesmo que eu esteja centralizado nessa área aqui, ele vai avaliar todos os pontos. Já se eu seleciono essa ferramenta, ele vai avaliar somente os pontos que estão aqui. Ó. Então eu vou começar por ela, cliquei, ó, ele retornou 0 erros de topologia, perfeito? Se eu aumentar aqui, ó, e rodar novamente essa ferramenta, ele vai rodar a verificação para todo esse extent. E podem perceber que ele já apontou, ó, geometria duplicada, 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 duplicada. E o mais importante, pessoal, ele me diz onde que tem essa geometria duplicada. Ó. Notem aqui que tem um ponto vermelho,
Aqui tem um pontinho vermelho, ok, vermelho, vermelho. Isso aqui são os erros. Perceba aqui embaixo, aqui ele tem exibir erros. Se você desmarcar, ele some. Se você deixar marcado, ele aparece. Então, o que ele quer falar para mim? Ó? Que bem aqui nesse ponto, eu tenho pontos duplicados. Então, quer dizer o quê? Que eu tenho mais de um ponto aqui. Se eu quiser deletar, eu poderia clicar aqui, habilitar a edição, correto? Aí eu venho aqui, ó, seleciono o ponto e dou excluir selecionado aqui, ó. Eu excluí um dos pontos. Aí eu rodo novamente o verificador para essa, ó, e sumiu o erro. Ou seja, eu tinha 2 pontos aqui nesse ponto. Eu selecionei um deles e removi, corrigi o meu problema. Eu poderia fazer isso um por um. Não vou nem salvar essa aqui, no caso, eu vou clicar aqui, descartar, porque é só para demonstrar para vocês. E eu posso rodar isso aqui para todos os dados, ó. Se eu não clicar aqui e clicar nesse, ele vai rodar para todo o extent da camada. Então ele vai demorar mais o processo, só que ele vai listar todos os erros da camada car nascentes. E daí eu poderia ir lá e corrigir um por um. Só que isso é trabalhoso. Eu tenho que ir lá e deletar um por um. Então, ao invés disso, eu vou tentar tratar eles diretamente no banco. Então, a ideia inicial que eu tinha de verificar a topologia e corrigir, eu já, a princípio, estou descartando. Eu vou testar no banco de dados como que vai se comportar esse dado, beleza? E daí, se ele se comportar bem, lá eu conseguir realmente juntar tudo, carregar no QGIS, rodar o verificador de topologia, ele não identificar erros na camada que eu trouxer unificada lá do banco, aí vai estar ok para continuar trabalhando. Perfeito? Só vou esperar ele terminar de verificar aqui a topologia para listar os erros aqui e mostrar para vocês. Como é um dado pesado em quantidade de pontos, pessoal, é normal demorar mesmo. Então aqui ele lista para mim, ó. E ele aponta, foram encontrados 33.247 erros, ou seja, eu teria que corrigir todos esses erros um por um aqui, ou achar alguma forma de excluir as duplicadas. Eu posso fazer isso em CSV, se eu exportar o dado em CSV, eu consigo mais fácil excluí-los. Tem N formas de fazer isso. Só que nesse caso, percebam ó, que ele só aponta a geometria duplicada, ó, então não tem geometria inválida. Então só precisaria ter que remover mesmo aquelas que estão duplicadas, só que são muitas, né? Então uma forma de eu fazer isso é via próprio banco. E tem outras formas também, eu poderia salvar em CSV e utilizar uma planilha eletrônica e fazer essa exclusão. Tem outras maneiras de fazer, pessoal, mas só para deixar claro para vocês, que eu havia comentado de fazer essa verificação de topologia e corrigir, mas eu acho que se eu fizer via banco vai ser muito mais factível, mais fácil, realmente mais fácil. Então é o que eu vou fazer. Perfeito? Então só recapitulando aqui, eu tenho até o momento, desde o início lá da série 4, eu tenho os dados de unidade de conservação, correto? Que eu peguei do Senuc. Eu tenho os dados de unidade de uso e ocupação do solo, que ainda não foi publicado no meu banco, está offline. Os dados de unidade de conservação estão no banco já. E eu tenho os dados de uso do solo, que ainda não está no banco, vou trabalhar mais para frente. E agora eu estou trabalhando os dados de nascentes, que por enquanto também não estão no banco. A ideia, pessoal, é migrar os 3 para o banco, correto? Só que eu não vou migrar o raster para o banco. Eu comentei lá no começo da série que eu não tive boas experiências trabalhando no raster no banco. Então, de alguma forma, eu vou converter para vetor, recortar para minha área de interesse e daí esse recorte eu vou salvar lá no banco, perfeito? Então, qual é o próximo passo daqui para frente? Vou terminar de tratar os dados de nascentes. Eu vou excluir esses pontos aqui no próximo vídeo, vou mostrar para vocês, repetir o processo lá de selecionar por localização, excluir esses pontos fora, carregar esse dado no meu banco de dados, no esquema próprio de cadastro ambiental rural, CAR e tudo mais. E depois disso eu vou juntar esses dados de nascentes, eu vou fazer o buffer de 50 metros em cada ponto de nascente, aí eu vou juntar eles lá com os dados de unidade de conservação. Eu vou juntar tudo numa geometria única, ou seja, eu vou ter um shapefile, vou ter um arquivo vetorial, uma tabela lá no meu banco, que vai trazer a geometria das unidades de conservação dentro da região sul, e também das nascentes, mais o raio de 50 metros de preservação, também para a região sul. Ou seja, eu vou ter uma camada de máscara. E essa camada de máscara eu vou utilizar para recortar os rasters de uso e ocupação.
Depois de recortar os rasters de uso e ocupação, eu vou converter aqueles rasters recortados para vetor, vou recortar novamente para fazer a borda bem certinho nas unidades de conservação e nas áreas de preservação e tudo mais, e daí esse resultado recortado eu vou subir para o meu banco. E daí no final eu vou ter as minhas nascentes e o raio de 50 metros em cada uma delas no meu banco, vou ter as unidades de conservação federais, municipais e estaduais dentro da região sul também no meu banco. E por fim, eu vou ter os dados de uso e ocupação do solo de 1985 até 2018 para todas essas áreas dentro do meu banco. Aí sim que eu vou propriamente começar a trabalhar e analisar os dados. Porque daí eu vou trazer os dados na unidade de conservação por unidade de conservação e começar a plotar mapa, fazer gráfico, tudo mais. Perfeito? Então, por esse vídeo aqui tá bom. Eu vou retornar no próximo vídeo fazendo esse processo de exclusão desses pontos aqui. Espero no próximo vídeo já publicar esses dados no meu banco. Mostrar como que faz o buffer de 50 metros também utilizando o banco de dados e tudo mais. E daí sim continuar trabalhando. Perfeito? Então até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado aí por continuarem acompanhando e aquele abraço.